Muito bem, vamos então aqui retomar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Nós estudamos no nosso encontro anterior, dentro desse capítulo, o título Salvação dos Ricos, e trouxemos aqui algumas explanações sobre o apego que nós damos ao dinheiro, aos recursos que nós acumulamos, e ao mesmo tempo a forma como esses recursos são aplicados hoje, em especial de uma forma bastante restrita aos nossos interesses, ao contrário da importância desses recursos para a transformação de cada um de nós, né? E lá, naturalmente, que essa é uma ideia que acaba sendo muito pouco valorizada na atualidade, chega até a ser um pouco ridicularizada de você imaginar que você vive num mundo como esse, e por que não aproveitar aquilo que o mundo tem, em vez de você se preocupar com aquilo que o futuro reserva, né? Então, dentro daquela visão religiosa tradicional, todo mundo espera ir para o céu, mas cada um vive do seu próprio jeito aqui no mundo material, né? Não se preocupando com nenhum tipo de valor, com nenhum tipo de transformação, simplesmente vivendo aquilo que a realidade exige de cada um de nós. Se você trabalha, você recebe, se você recebe, aquilo te pertence, se te pertence, você faz o que bem entender. E os espíritos, sem dúvida nenhuma, através dessas instruções, e da mesma forma também, para Jesus, na sua época, também falava sobre isso, da importância, sim, de estarmos aqui encarnados, mas também da importância de reconhecermos o porquê de estarmos aqui. E essa é a grande diferença, né? Porque como nós temos essa grande dúvida, o que eu faço aqui, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu papel nesse mundo, como eu não tenho consciência, tão pouco convicção desses porquês, eu então vivo meu dia a dia tentando sobreviver, ainda que preso dentro da minha ignorância, ainda que preso dentro dessa névoa que acaba obscurecendo a minha visão, eu vou tentando fazer o melhor que eu posso. Só que a partir do momento em que nós começamos a ter uma conscientização da nossa condição de espíritos, de que estamos aqui temporariamente cumprindo tarefas de aperfeiçoamento, a nossa visão começa então a se tornar mais clara, nós começamos a sair do meio daquela névoa e começamos a ter uma visão mais realista da nossa própria existência. Então, a doutrina tem esse papel, os ensinamentos de Jesus, quando bem compreendidos, também têm esse papel, e cabe a nós, então, buscarmos esse aprimoramento e buscar essas respostas. De um modo geral, nós lembramos que todas as escolas religiosas têm como princípio fundamental o papel de educar o espírito. Porém, cada escola, pensando naquilo que considera mais importante, acaba transmitindo os seus ensinamentos e muitas vezes de uma forma equivocada, fazendo com que o homem pense muito mais em si mesmo, numa felicidade materialista, do que se preparar moralmente para uma felicidade espiritual. Então, nós, privilegiados que somos, de sempre observarmos e estudarmos todos esses temas com a nossa mente pensando exatamente naquilo que nós somos como espíritos, como será o nosso futuro, como deve ter sido o nosso passado, o que nós podemos fazer para modificar a nossa trajetória, fazer um planejamento mais efetivo, um planejamento mais produtivo. Então todos os ensinamentos para nós nos levam a essa condição. Eu estou aprendendo agora uma determinada lição, observo a minha vida e em como ela se encontra em afinidade com esse ensinamento, se ela segue, se ela vai ao encontro desses ensinamentos ou se ela vai de encontro a esses ensinamentos. Se for de encontro, nós estamos com um sério problema porque precisaremos fazer uma grande reformulação naquilo que nós estamos fazendo a cada dia da nossa presença aqui no mundo. Se ela vai ao encontro, então temos que, mais do que intensificar, temos que começar a produzir mais.
Porque intensificar significa nós fazermos aquilo que nós estamos fazendo de um modo apenas com maior intensidade. Agora, se eu começo a ter mais conscientização, eu não faço apenas aquilo que me é oferecido. Eu começo a buscar e começo também a criar oportunidades para tentar, então, fazer com que cada instante, fazer com que cada ação que eu pratique se torne algo muito mais efetivo, algo que me traga grandes impulsos para esse progresso que todos nós desejamos alcançar. Então, cada ensinamento para nós traz essa mensagem, e quando nós começamos a ler nas entrelinhas dessa mensagem, ela se torna para nós, sem dúvida nenhuma, aquilo que nós desejamos tanto, que é essa nossa filosofia de vida, né? E manter essa fidelidade a essa filosofia. Aquele que trouxe para nós o exemplo mais claro disso foi o próprio Jesus, que não apenas dizia aquilo que viria como uma receita de felicidade, mas ele vivia isso. Então a grande dificuldade que nós temos é falar aquilo que nós achamos nobre, achamos bonito, achamos proveitoso, e também viver isso aí. E essa é a grande dificuldade, porque falar, né, basta que a gente tenha um pouco de retórica, que a gente tenha um pouco de poesia, e tudo fica muito lindo. Mas aí no dia a dia nós começamos então a encontrar os obstáculos, não os obstáculos do caminho, mas os obstáculos dentro de nós mesmos, né? Porque promover essas transformações significa, na condição que nós estamos agora, renunciar a muito daquilo que para nós é do nosso interesse ou é prazeroso. E abrir mão daquilo é muito difícil. É como nós entrarmos numa loja de doces, numa loja de conveniência da nossa conveniência, e simplesmente fechar os olhos para tudo aquilo que para nós não tem utilidade. Porque mesmo aquilo que é inútil a princípio, tendo beleza, tendo ali uma promoção, tendo uma plaquinha diferente, falando de um preço interessante, para nós já começa a instigar a vontade de consumir. E aí nós pensamos, mas por que eu tenho que fazer isso? Só porque para mim é prazeroso? Muitas vezes esse prazer acaba tendo um preço muito caro. Então nesse capítulo, que trata de servir a Deus e a Mamon, nós trouxemos uma definição, né, de quem era Mamon, que era um ídolo de uma das tribos daquela região do Oriente Médio, dos filisteus, que era cultuado para que as pessoas recebessem riquezas. Da mesma forma, né, aquele bezerro de ouro, ou tantos outros, né, como nós temos hoje no nosso mundo, né, principalmente agora no fim do ano, nós começamos a ver então as pessoas que vão até as praias ou participam de todas as festas, muitas vezes com cunho religioso, praticando as suas simpatias, usando roupas íntimas, usando joias, ou fazendo oferendas, sempre pensando naquilo que o universo, naquilo que Deus ou alguns deuses podem trazer de volta, em termos de riqueza. Então, na verdade, esse culto à riqueza acaba sendo exatamente uma das nossas grandes fraquezas, que nos prende cada vez mais aqui ao mundo físico, e não simplesmente pedirmos força, coragem, determinação, convicção, para promovermos em nós essas transformações que muitas vezes entra e contrasta com esse nosso desejo. Nós desejamos, por um lado, a riqueza, e por outro sabemos que essa riqueza pode provocar em nós um efeito contrário. E então nós ficamos, você vai se transformar numa pessoa melhor ou vai se transformar numa pessoa mais rica? Se nós fizermos essa pergunta hoje, numa pesquisa de rua, as pessoas, claro que com bom humor, vão sempre responder de imediato, eu prefiro ficar rico, já que a riqueza traz felicidade. Então, até hoje, nós não conseguimos entender exatamente o sentido dessa transformação moral, dessa reforma íntima. A doutrina, para nós, ela tem uma oportunidade de trazer situações
bastante dramáticas para explicar para nós o que significa essa transformação. Não é simplesmente aquilo que eu poderia ser. Nós temos a oportunidade de ter depoimentos daqueles que foram ou daqueles que não foram. E nós conhecemos as suas histórias. E o objetivo desse intercâmbio com o mundo espiritual é exatamente nós já projetarmos o nosso futuro baseado nessa comparação. Alguém vem e me traz um depoimento, eu começo a observar se a minha conduta, se o meu modo de viver está em afinidade com aquele comportamento, então é a matemática. 2 mais 2, nós vamos chegar ao 4, ou seja, o comportamento daquele semelhante ao meu vai me dar o mesmo resultado. Então a matemática é simples. E nós temos a oportunidade hoje de aprender isso de um modo muito fácil. Algumas vezes surgem para nós equações bastante complexas, envolvendo situações, pessoas, dificuldades, medos, mas mesmo assim a nossa referência se mantém, para que nós conquistemos essa felicidade, não baseado nessa felicidade do nosso mundo, mas baseado naquela felicidade que o próprio Cristo mostrou para todos nós e tantos outros vieram demonstrar. Através da simplicidade, através da humildade, não através do desperdício. Porque nós lembramos que não é o rico que é infeliz e o pobre que é infeliz. A felicidade ela independe da riqueza e da pobreza. Ela depende de um estado de espírito de cada um. Então muitas vezes a gente pensa, eu vou abrir mão de tudo que eu tenho para tentar conquistar a felicidade, você não só vai frustrar a sua programação reencarnatória de um trabalho que você poderia fazer, como vai ser um pobre infeliz. Se antes você era um rico infeliz, você vai virar pobre infeliz. Porque não é isso que vai determinar a sua felicidade, mas é o modo como se relaciona com aquilo que se possui e a direção dos investimentos que nós acabamos aplicando no nosso mundo hoje. Então, o nosso trabalho de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a avareza. Guardai-vos da avareza. Essa é uma das passagens do livro de Lucas, do Novo Testamento. E Kardec, então, mais uma vez, ele não trouxe para nós nenhum comentário a respeito dessa passagem, deixando que ela própria fale por si. Então ele diz assim, essa passagem está no livro de Lucas. Aliás, como eu já falei para vocês, né, o livro de Lucas é aquele que mais contém parábolas. E eu me lembro que quando criança eu adorava ler esse livro. Só que eu lia quando criança e entendia como criança, como diz Paulo de Tarso. Hoje eu sou homem e preciso entender como homem. E assim acontecia quando lia por uma questão de prazer e hoje nós lemos para um objetivo de reflexão. Então aqui Lucas capítulo 12, dos versículos 13 ao 21. Então lhe disse um homem da plebe, Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo da herança. Porém Jesus lhe respondeu, Homem, quem me constitui a mim juiz, ou partidor sobre vós outros? Depois lhe disse, Guardai-vos e acautelai-vos de toda a avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Sobre o que lhe propôs essa parábola, dizendo... Sobre o que, né? Lhes propôs essa parábola dizendo, o campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, e ele resolvia dentro de si esses pensamentos, dizendo, que farei que não tenho onde recolher os meus frutos? Farei isso, disse ele, derrubarei os meus celeiros e os farei maiores, e neles recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma minha, tu tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse a esse homem, nécio, ou seja, tolo, né? Esta noite te virão demandar a tua alma, e as coisas que tu juntaste, para quem serão? Assim é o que entesoura para si, e não é rico para com Deus. Então, essa é a passagem que nós temos aqui para refletirmos, né? Bom dia, fraterna. Um detalhe importante que geralmente nós acabamos nos excluindo, que é um comportamento natural, né? Principalmente quando nós temos a intenção de uma boa transformação moral. Então nós lemos muitos textos pensando assim, bom, isso não é para mim.
já que eu não pertenço a essa situação ou eu não possuo aquilo que foi colocado como referência. Então, o importante para nós é que devemos sempre adaptar aquilo para a nossa realidade, porque nenhum ensinamento pode ser desperdiçado. Nesse caso, estamos falando de alguém, como na parábola, alguém que é fazendeiro, alguém que acumula muitas riquezas, constrói grandes celeiros, mas eu não sou fazendeiro, não tenho tanto dinheiro, então não tem nenhum problema. Muitas vezes as riquezas que nós acumulamos, elas não são necessariamente em espécies, elas são em valores, elas são em conhecimentos, elas são em capacidades, e muitas vezes nós acumulamos isso dentro de nós sem fazer com que ela tenha uma destinação produtiva. Basta a gente lembrar, eu ia comentar com vocês isso semana passada, mas aí durante a nossa conversa acabei deixando e acabei me esquecendo, na verdade, mas hoje é importante a gente aproveitar esse ensinamento para colocar isso em pauta para a nossa reflexão. Muitas vezes nós pensamos assim, qual é a nossa trajetória aqui na vida material, aqui no mundo físico, durante a nossa encarnação? Nós então nascemos, nós vamos nos desenvolvendo, começamos a frequentar uma escola, depois começamos a trabalhar, buscamos uma formação acadêmica que nos permita ter uma boa profissão, a profissão dos nossos sonhos, ou pelo menos a profissão mais adequada para todos nós. Vamos nos esforçando, virando noites, trabalhando, acumulando, então começamos a acumular o nosso patrimônio. Aí depois casa, tem família, vai envelhecendo, uma boa velhice de preferência, regada com todo o fruto do nosso trabalho, e aí então esperamos o momento de voltar. Durante esse momento, desde o nosso nascimento até a nossa desencarnação, de que modo que nós direcionamos tudo isso que nós acumulamos em termos de recursos, em termos de patrimônio, em termos de conhecimento acumulado, para a nossa promoção espiritual? Geralmente, todo mundo tem aquele sonho, eu vou escolher uma profissão que me agrade. Então eu vou fazer um curso, vou fazer a minha universidade. Pegando, por exemplo, vamos imaginar alguém que faça a faculdade de Direito, ele se torna advogado. Qual é o propósito dele ser advogado? É uma profissão que tem status na nossa sociedade? É uma profissão que dá muito dinheiro? Ou é uma profissão que prima pela justiça social? Aquele que faz medicina também é uma profissão de status na sociedade, afinal de contas os médicos salvam vidas. E aí então ele quer montar o seu consultório, ele quer trabalhar num hospital, ele quer ser um nome de destaque, mas por que exatamente ele se tornou médico? Apenas para sua autopromoção? Ou para fazer com que as dores aqui do mundo sejam aliviadas? Citei essas duas, mas nós poderíamos colocar todas as áreas de trabalho. Se trabalha na construção civil, se trabalha na parte de conhecimento, se trabalha na parte de artes, não importa qual é a área. A pergunta é o que você está fazendo de fato com esse conhecimento que você tem, com essa sua capacidade que foi adquirida, para você fazer com que você se torne uma pessoa melhor e fazer também com que o mundo se transforme num ambiente melhor. Então nós vemos que muitas vezes a nossa avareza é uma avareza intelectual. Nós não somos fazendeiros, não somos filhos de fazendeiros, e quem for filho de fazendeiro pode se encaixar também nessa experiência. Não somos ricos, não somos milionários, não gastamos o nosso dinheiro à toa. Mas muitas vezes nós temos grande conhecimento, grande capacidade, que poderia ser distribuída pela simples vontade. E nós não temos vontade de fazer isso. E isso mostra que essa avareza, ela sai do campo material e entra no campo intelectual, entra no campo moral. E se nós pensarmos nesse individualismo que nós temos hoje, porque eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, porque eu preciso me sustentar com isso. Apenas nisso que se resume a sua vida? Não que você tenha que se desdobrar além da sua capacidade, mas é a forma como você exerce a sua profissão. A forma como você exerce aquela sua tarefa. Às vezes você fica fechado, confinado dentro de uma empresa, porque esse é o seu ambiente de trabalho, mas a sua forma de trabalhar acaba sendo muito egoísta. Pensando assim, eu trabalho porque eu sou obrigado. Aliás, essa é uma situação que é bastante comum. Você pega alguém na rua e pergunta, qual é a sua profissão? Minha profissão é tal. Se você por acaso ganhasse na loteria, você continuaria trabalhando?
Ah, não, eu compraria casa, sairia viajando. Então significa que o seu trabalho não é para fazer com que o mundo seja melhor. O seu trabalho é porque você é obrigado a trabalhar. Então você não tem preocupação em ser produtivo, em ser útil, em trabalhar por algo além dos seus próprios interesses. Porque a partir do momento que você não tem obrigação de fazer isso, seus interesses acabam. Nós vemos isso principalmente nas aposentadorias. O indivíduo chega no final da sua vida, se aposenta e fala assim, agora eu vou descansar. Então percebe-se que enquanto ele trabalhou por obrigação, não por idealismo. Aliás, o idealismo é hoje no nosso mundo, principalmente num país como o nosso, que tem dificuldades sociais, que tem ali uma dificuldade para a gente ter ali o pouco daquilo que nós precisamos para o nosso sustento, o indivíduo não vive de idealismo. Porque o idealismo exige dele um esforço que ele não está disposto a dar. Ele trabalha realmente por necessidade, trabalha por obrigação. E aí aquele que não precisa cai exatamente na ociosidade e ao mesmo tempo se ilude, cometendo um grande equívoco contra si mesmo. Então nós vemos que muitas vezes nós somos avarentos sem perceber, porque achamos que a avareza diz respeito ao acúmulo de riquezas. E tem riqueza maior do que a riqueza do conhecimento, a riqueza da sabedoria? Que nós muitas vezes ignoramos isso? Você sabe, você pode, você tem oportunidade, mas não faz porque não tem vontade. É a avareza. E nesse caso, é muito mais difícil porque é uma doação de nós mesmos. E aí a gente entra naquela caridade. A caridade material é muito fácil. Abre a carteira, tira ali algumas notas, tira algumas moedas e a caridade está feita. A caridade moral você tem que abrir o coração. E para isso você precisa se envolver. E no mundo individualista como o nosso, muitas vezes nós não queremos esse envolvimento. Então lembremos sempre que grande parte da nossa riqueza moral e da nossa riqueza material é como aquele fruto que fica acumulado num celeiro, muitas vezes apodrecendo. Ou, como foi dito aqui na parábola, Deus vai dizer, chegou a hora de você ir embora. E a faculdade que você fez, os cursos que você fez, serviu para quê exatamente? Se enquanto você estava aqui, você não trouxe nada de produtivo para o mundo. Não diretamente. Porque, claro, mesmo aquele que faz com má vontade, ele vai de alguma forma beneficiar aqueles que precisam daquele serviço. Mas e ele? Qual foi exatamente o benefício que ele conquistou a esse respeito? A Angelina colocou, né, tem uma colega que fez direito somente para participar de concursos. Mas é de um modo geral, Angelina, quando nós começamos, por exemplo, na época nós estamos aqui numa época em que a televisão tem falado muito a respeito dos concursos e dos vestibulares. Nós temos o Exame Nacional do Ensino Médio, o nosso Enem, que já está para acontecer. Então os meios de comunicação estão falando muito sobre a dificuldade das provas, falando muito sobre as profissões que estão abertas, quais são as universidades que oferecem oportunidade. E ao mesmo tempo começam a perguntar assim, a comentar a respeito das oportunidades do mercado. A profissão que você escolheu vai ser rentável, não vai ser rentável, ela vai exigir de você um esforço muito grande ou não. Aí mostram aqueles profissionais bem-sucedidos, profissionalmente bem-sucedidos. E aí então na nossa cabeça, você escolher uma profissão, ela está diretamente relacionada com a riqueza, com a estabilidade. Essa é a educação que o mundo oferece para nós hoje. Mas quando nós começamos a ter a educação do espírito, eu vou pensar o seguinte, sim, eu tenho que me sustentar, eu tenho que ter estabilidade, tenho que ter segurança material, para mim, para minha família, principalmente no mundo com crises como nós estamos vivendo agora, mas eu tenho que pensar o que eu farei com aquele conhecimento que me foi dado a oportunidade. É aí que a gente começa a perceber a generosidade de se oferecer para fazer o mundo melhor, ou a avareza de guardar somente para isso, para si mesmo. A Miriam colocou em cima, nossas crianças e jovens hoje já são estimulados a seguirem profissões promissoras para um retorno financeiro bom e rápido. Até mesmo Kardec fala sobre isso, Miriam. Eu não me recordo se era aqui no Evangelho segundo o Espiritismo ou se era no Livro dos Espíritos. Mas ele fala principalmente das pessoas que são levadas a uma profissão
em busca desse sucesso profissional, muitas vezes frustrando as suas próprias tendências. Se torna um profissional infeliz, se torna um profissional meramente interesseiro, sem ter absolutamente nada de oferecer de generosidade, de caridade, de bondade, para fazer com que o mundo seja melhor. Porque se ambiciona exatamente esse retorno. E é algo que o mundo hoje passa para todos nós. Aquele sonho do sucesso profissional. Aquele sonho da prosperidade que vem através do seu trabalho. E se você tem todo esse conhecimento e você trabalha apenas para si mesmo, isso também não é a avareza? Por isso que eu falei para vocês que nós pegamos um texto como esse, e se nós formos estudar ao pé da letra, nós não nos encaixaremos na maioria deles. Ah, isso não é para mim porque eu não sou assim, porque eu não tenho essa característica, porque minha vida não passa por essa situação. Basta uma pequena adaptação que todos nós nos encaixamos e nos afundamos de cabeça nele. O Brás colocou: descobrir que temos que explorar as aptidões profissionais para trabalhar com amor. É fundamental isso, Brás. Aliás, essa seria uma bela placa, uma bela frase de para-choque de caminhão, né? Para que todos lessem sempre isso, para perceber que aquilo que você é, aquilo que você tem e aquilo que você sabe, jamais terá alguma utilidade se você não fizer isso com amor. É nisso que nós temos que pensar. Só que hoje, né, nós somos cobrados pela competição, somos cobrados pela ambição, pelo reconhecimento social. Então o amor acaba ficando em segundo plano. Aliás, como eu falei para vocês, nós estamos muito distantes da compreensão do significado do amor. Porque ele, a princípio, diz respeito a paixões, diz respeito a interesses de família, jamais num amor universal. E aqueles que se destacam, sim, são admirados. Mas são admirados assim: que bom que ele existe e deixa eu continuar a minha existência. E de um modo geral, essas pessoas estão envolvidas com atividades espirituais, né, que são religiosas. São pessoas que, atividades sociais, como a gente viu. Por exemplo, né, tivemos agora, nessa semana, o Prêmio Nobel da Paz. E ali então nós conhecemos, são muitos candidatos, são mais de 200 candidatos que são inscritos para receber esse prêmio. Então o comitê acaba fazendo uma análise do trabalho de cada um. Mas independente da premiação, que nada mais é do que um reconhecimento humano, que muitas vezes está muito aquém da realidade, né, do mérito pessoal daquele indivíduo, todos aqueles que são inscritos fizeram alguma coisa de produtivo. Fizeram um trabalho em benefício do bem, fizeram um trabalho em benefício do mundo, e fizeram com sinceridade. Então, independente do prêmio, nós temos ali então essas referências que mostram para nós pessoas trabalhando nas mais variadas áreas, sempre pensando na promoção da paz, na promoção das pessoas, na melhora do nosso próprio mundo. Então nós temos que pensar assim: eu não sou nenhum candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Então eu não preciso me preocupar com isso. Ou como a gente sempre fala, né? Poxa vida, mas você viu o que Madre Teresa de Calcutá fez? Ah, mas eu não sou nenhuma Madre Teresa de Calcutá. Então parabéns para ela, eu vou continuar vivendo a minha vida. É aí que a gente percebe que nós ficamos então patinando, escorregando naquela mesma posição, naquela mesma condição, estagnados, sem nenhum tipo de transformação, porque a nossa mente ainda não conseguiu assimilar o significado desse amor universal. Dudu colocou, né, a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizemos aos outros, né? Então essa é uma verdade que chega para nós, mas ainda assim nós pensamos sempre, né, que essa felicidade ela acaba sendo restrita para aqueles que nós elegemos para serem felizes. Num trabalho, quando nós fazemos um trabalho envolvido na caridade, né, esse tipo de aprendizado, não, sim. O que eu estou dizendo é que nós interpretamos isso de um modo limitado. Porque quando nós começamos a praticar esse trabalho universal da caridade, nós começamos a quebrar uma série de barreiras, uma série de preconceitos, uma série de interesses. Porque fazer um indivíduo que você não conhece feliz significa que você vai ter que abrir mão de algum tipo de interesse, o seu interesse pessoal. Então é através do exercício contínuo dessa caridade que a gente vai chegando, então,
cada vez mais, né, nessa condição de expandir a nossa visão, abrir a nossa visão. A Miriam colocou, acho que a maior dificuldade é entendermos que não é o que nos sobra, mas é o que temos de melhor a oferecer em tempo, conhecimento. Isso exige rever prioridades, sem dúvida nenhuma. E precisamos fazer isso. Constantemente nessa vigilância, 24 horas por dia. Porque oportunidades para fazer alguma coisa não faltam. Você coloca o pé fora de casa, você encontra um lixo que está na porta da sua casa, você encontra alguém que você sabe que precisa de ajuda, uma instituição que depende do auxílio alheio, de um gesto de generosidade para ser um modelo para que outras pessoas vejam. Mas a gente pensa assim, mas hoje eu não estou afim. Ou então assim, desculpa, mas eu tenho outras preocupações. Desculpa, mas os meus interesses são maiores. E a avareza, então, né, aquele monstrinho da avareza, que fica sentado no nosso ombro, aplaude cada vez que a gente cai nessa fraqueza. De não perceber que a avareza não diz respeito apenas à matéria. Diz respeito principalmente a nós mesmos. Mas falando sobre, né, isso é para quem já está com a vida ganha. Exato. É muito fácil alguém falar que é caridoso ganhando tanto por mês, tendo um ótimo salário, sendo que eu tenho que brigar ali para comer o pão de cada dia. Mesmo comendo esse pão de cada dia, fazendo aquele pouco que é feito, fazendo com amor já é o suficiente. Um exemplo claro disso, pensemos nos funcionários da limpeza pública, os garis que trabalham nas cidades, recolhendo lixo. Aquele indivíduo que faz esse trabalho, que é um trabalho que muitos fazem por falta de opção e sofrem grande constrangimento de terem que passar por isso, porque, claro, todos gostariam de ter uma vida diferente, aquele que faz isso pensando no bem que está promovendo, ele faz um trabalho bem feito porque ele lucra com isso. Ele conquista por se transformar diante daquilo tudo. Mesmo pegando lixo na rua. Eu vou pegar esse lixo porque eu quero que essa rua fique limpa, para que as pessoas vivam bem. Para que as pessoas sintam o bem-estar de participar disso tudo. Eu quero que o outro, quando vá a um balcão ser atendido, num supermercado, numa padaria, numa loja qualquer, ele se sinta bem sendo atendido daquela forma. Com educação, com atenção, para que ele possa também depois repartir aquilo que ele recebeu. Porque nós percebemos que tudo funciona como uma reação em cadeia. Muitas vezes você é maltratado num lugar, e você fica com mau humor, e você distrata depois uma outra pessoa que teve no seu contato em seguida. E depois essa pessoa vai repassando. E muitas vezes você recebe um benefício de um sorriso, de uma boa educação, aquilo levanta o seu astral e você trata outra pessoa bem depois. Porque nós temos essa instabilidade ainda, essa vulnerabilidade da influência. Se nós recebemos uma boa influência, nós transmitimos essa boa influência. Se recebemos uma má influência, geralmente transmitimos essa má influência, sem intenção na maioria das vezes. É muito mais de uma forma quase que inconsciente. Mas é o reflexo natural, porque nós não temos ainda aquela estabilidade de dizer assim, o mal que o outro me fez não vai ser transmitido por mim, porque na verdade eu sou a estação final do mal. O que eu quero fazer para as pessoas é sempre o bem, não importa aqueles que me fazem mal. Ou seja, muitas vezes nós encontramos aqueles adesivos colados nos vidros traseiros dos carros, dizendo, a minha educação depende da sua. Então esse é o mais egoísta, o mais avarento que tem, porque ele não pensa nas pessoas, ele pensa naquilo que ele recebe. E vemos que ninguém fala de riqueza nisso tudo. Nós falamos de princípios, falamos de caráter, falamos de valores. E esse é a riqueza que de fato nós levaremos nessa continuidade da nossa vida material, da nossa vida espiritual. Porque a riqueza que eu acumulo aqui, como foi dito aqui de novo, vamos ver essa parte final dessa nossa mensagem. Deus diz assim, Nécio, esta noite te virão demandar a tua alma, e as coisas que tu juntastes, para que serão? Ou seja, toda riqueza material, ela fica. Toda riqueza moral, ela nos acompanha. Toda pobreza moral, material, ela pode terminar. Mas a pobreza moral, ela acompanha também.
Então, como diz aquele ditado, né, hoje é o estudo dos ditados, da vida, tudo que a gente leva é a vida que a gente leva. Então, essa avareza, contrário à generosidade, também é algo que nos acompanha. E isso só vai modificar quando nós começarmos, então, a fazer essa transformação dentro de nós. O Brás colocou, né, morro de vergonha de não ter aptidão por cozinha. Pois é, Brás, quem não sabe cozinhar, carrega o saco de açúcar, né? Carrega o saco de arroz, o saco de feijão, já tá de bom tamanho. Não sabe cozinhar, lava pratos, não tem problema. Claro, a gente está usando aqui uma analogia geral para perceber que ninguém se torna inútil pelo fato de não ter determinada aptidão. E nós temos que procurar isso dentro de nós. Porque assim, se eu não consigo fazer tal coisa e isso não me dá uma prosperidade, então eu prefiro não fazer nada. A Miriam colocou, né, mas e quando a pessoa já se sente tão lesada pela vida que acha que todas as forças precisam ser empregadas para a sua sobrevivência? Miriam, tem um detalhe interessante, que estarmos no mundo de provas e expiações tem como ponto fundamental uma avaliação de atenuantes e agravantes. Então, se por acaso eu me encontro numa situação de grande dificuldade e isso traz em mim uma instabilidade muito grande, a ponto de paralisar as minhas forças, eu tenho justificativa para ser assim. Agora, quando eu me torno inerte, me torno improdutivo, simplesmente por uma questão de egoísmo, isso para mim se torna um agravante. Então nós temos os agravantes, que são aqueles que se encaixam naquele ditado que a quem foi dado tudo será cobrado, e eu tenho o atenuante, que leva em consideração a minha incapacidade temporária de uma determinada tarefa. Como foi colocado por Erasto lá no Livro dos Médiuns, dizendo para nós assim, Deus nos julga pelas nossas intenções. As intenções, elas ficam dentro de nós, guardadas num lugar tão profundo, que muitas vezes nem nós conseguimos ler. Mas Deus nos observa por esses impulsos, por esses sentimentos que estão dentro, né, nas profundezas de nós mesmos. Então, eu tenho condições de fazer. Se eu não tiver condições, isso vai ser levado em consideração pelo momento que eu estou vivendo. Agora, se eu tenho condições e eu não faço, por mais que eu queira me enganar, por mais lavadas que sejam as minhas desculpas, isso não vai atenuar. Pelo contrário, vai mostrar que além de inerte, de egoísta, eu ainda sou cínico, de querer arrumar desculpa esfarrapada para justificar a minha má vontade. Então essa de atenuantes e agravantes que é julgado, com que são julgados, né, os nossos caráteres, as nossas ações, isso é algo que nós ainda não conseguimos compreender, e é exatamente isso. Quantas vezes no mundo espiritual nós temos espíritos que são recebidos de uma forma louvável, sem muitas vezes entender por quê. Mas por que vocês estão me falando isso? Que eu sou generoso, que eu nunca fui? Muitas vezes ele agia de uma forma inconsciente, fazendo o certo sem perceber. E quantas vezes aqueles que achavam que eram generosos, e perguntam assim, mas cadê a minha recepção? Eu fui tão generoso, eu fui uma pessoa tão boa. Por que ninguém aqui veio me dizer daquilo tudo que eu fiz? Ele pode ter feito, mas tudo que ele fez foi com segunda intenção. Então nós vemos que nós ainda nos iludimos acreditando que só é visível aquilo que a gente exterioriza, aquilo que a gente demonstra. Aquilo que fica guardado dentro de nós, a gente faz aquela cara de santo para que ninguém perceba, achando que está tudo bem. Só que lembra que eu falei para vocês que o nosso pensamento tem cheiros? Por mais profundo que seja o nosso pensamento, por mais profunda que seja a nossa câmara para esconder as nossas intenções, o cheiro exala, não tem jeito. Pode ser cheiro de flores, pode ser cheiro de esgoto, pode ser cheiro de pãozinho de padaria, como foi dito naquele poema, pode ser cheiro de talquinho de neném, pode ser cheiro de carniça. Cada um de nós exala um tipo de cheiro simplesmente pelo ato de pensar. E isso ninguém segura.
Se você cheira, você cheira. Por mais que você queira usar um perfume francês, queira colocar a roupa por cima, vai chegar uma hora que o cheiro vai exalar. E aí então ou nós atrairemos outras pessoas, ou nós expulsaremos as pessoas de perto de nós, simplesmente por sermos aquilo que nós somos. Então vemos que não adianta a gente querer tentar nos iludir diante dessa realidade. Nós somos aquilo que somos, vivemos aquilo que vivemos, mas temos sempre que trabalhar pelo melhor. A Ximenes perguntou, né, e quando esse cheiro ruim, sentimos esse cheiro sem ter nada perto? Se tem cheiro, tem alguma coisa por perto, Ximenes. Se não é de nós mesmos, é alguém que a gente não está percebendo, mas certamente tem. O nada não cria nada, né, como diz o ditado, né? Não, esse cheiro naturalmente que eu coloquei para vocês é apenas uma ilustração, né? Mas quando a gente tem essa percepção mediúnica, aí sim podemos considerar esse tipo de situação, como nós conversamos essa semana que passou a respeito desses casos, né? Em que muitas vezes nós temos essa percepção, não do cheiro, de sentir o cheiro pelo nariz, mas de percebermos esse odor através de uma sensibilidade mediúnica, que nós interpretamos como sendo um odor, como sendo sabores, como sendo bem-estar ou mal-estar. Isso pode ser sim. Mas temos que tomar muito cuidado com qualquer tipo de afirmação nesse sentido. O Brás colocou, né, pelo nível que encontra o terráqueo, duvido que tenha alguém que não use de vez em quando uma máscara da hipocrisia. Isso é triste. Mas aquele que eu falei para vocês uma vez, o Brás, o Hamed, o espírito, ele falou para nós sobre as máscaras sociais. E ele disse para nós que na condição evolutiva em que nós estamos, a máscara é necessária, porque do contrário nós estabeleceríamos o caos aqui no nosso mundo. Já pensou se em vez de eu dar um sorriso para você, mesmo que fosse aquele sorriso amarelo, eu dissesse para você o quanto eu não gosto de você, e você reagisse também sem a máscara, mostrando o quanto você não gosta de mim? Então, na verdade, como disse Hamed, a máscara social ela é um amortecedor do nosso caráter, enquanto nós não conseguimos nos livrar dela. Mas, como ele disse, ele falou o seguinte, que o grande problema que nós enfrentamos é quando nós utilizamos a nossa máscara, essa máscara, de uma forma permanente. Porque aí então ela se torna patológica. Você fingir ser alguém que não é, o tempo todo. Você cria uma personagem na sua cabeça e a partir dessa personagem você vai se iludindo. E no mundo espiritual cai. Como eu falei para você, no mundo espiritual você não esconde a sua vibração, você não esconde o seu pensamento, você não esconde aquilo que você é. Então, se nós nos iludimos agora, no mundo espiritual, como foi dito, né, tudo vai ser revelado. E essa revelação muitas vezes é extremamente constrangedora. Então temos que desde já começar a trabalhar essa sinceridade, para que cheguemos no mundo espiritual dentro da maior realidade possível que nós conseguirmos. Aí sim tudo vai dar certo. A Fraterna lembrou, né? Você não tem mais a personalidade que te diferencia do outro, né? Ou seja, aquele pragmatismo moral de você ser aquilo que os outros esperam que você seja, para ser bem aceito, isso acaba sendo para nós um grande drama depois. Pessoal, voltando aqui para esse nosso tema agora, certamente a gente poderia durante muito tempo conversar sobre tudo isso, mas acho que a gente deu para ter uma ideia, que a avareza não se restringe apenas dentro do campo material. A avareza fala da nossa personalidade, do nosso conhecimento, das nossas capacidades, dos nossos interesses. O que não é, vamos dizer assim, o egoísmo nada mais é do que a própria avareza. Só que a avareza, claro, a gente está generalizando esse termo. Por isso, então, temos sempre que lembrar aquilo que nós somos, ou melhor, aquilo que nós desejamos ser e aquilo que de fato nós somos. E tentar fazer com que os dois caminhem com a mais próxima afinidade possível. A Luiz colocou, na verdade, que quando aparecemos sem roupa na espiritualidade, os espíritos nos veem como somos, né? Ou seja, esse estar despidos, na verdade, esse despidos despidos das máscaras, das nossas ilusões.
é de fato ser aquilo que nós somos. Muito bem, pessoal, eu vou fazer aqui então uma leitura, eu separei aqui um texto, que há muito tempo, mas muito tempo mesmo aqui na nossa sala, eu cheguei a utilizá-lo como fonte dos nossos estudos, talvez, se eu não me engano, dentro do estudo do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo que fala da avareza. É um livro que eu gosto muito, que eu recomendo para vocês, é um livro de uma leitura extremamente agradável. Foi um dos primeiros livros psicografados por Chico Xavier, que na verdade ele foi transcrito, porque ele foi logo no início naquelas reuniões de psicofonia. Tanto que o título do livro é Instruções Psicofônicas. Então o espírito contava a história, essa história era gravada e depois ela era transcrita para se tornar um livro. Então tem muitos casos que são assim muito agradáveis de se ler. Outros, embora agradáveis pela forma como ele foi escrito, traz para nós, outros trazem histórias bastante dolorosas, como essa que nós vamos ler hoje, mas são bastante instruções. É um livro muito agradável, eu recomendo a vocês. Então, foi nesse contexto que ele foi, então, produzido. Legal, Tuti. Então, vamos lá. Eu separei aqui um texto, então eu estava tentando encontrá-lo hoje, e eu não lembrava qual era esse, já procurei outras vezes. Aí eu falei assim, não, vamos ver se eu consigo achar. E comecei a lembrar de algumas pequenas citações do livro, de palavras. Eu fui colocando palavras-chave. E de repente eu me deparei com ela, felizmente eu acabei encontrando. E fiquei feliz por isso, para poder dividir com vocês aqui esse nosso texto. Então, Instruções Psicofônicas, o título do texto, do artigo, do texto publicado, é chamado de Amarga Experiência. O espírito que trouxe para nós é chamado de Irmão F, somente a inicial dele, e psicofonia do próprio Chico Xavier. Então, do livro Instruções Psicofônicas. Diz aqui para nós, então. É uma história um pouquinho longa, mas vale a pena a gente ler para poder entender exatamente o que passa na mente daquele que vive apegado aos interesses materiais do mundo físico que nós estamos hoje, e depois chega no mundo espiritual com toda a frustração de não conseguir se desapegar desse modo de pensar. Então, o espírito, a primeira aqui é a introdução, diz o seguinte: na noite de 24 de junho de 1954, tivemos a agradável e comovente surpresa da visita de um companheiro que, tempos atrás, fora assistido pelos instrutores espirituais por intermédio de nosso grupo. Lembramo-nos de que, em seu primeiro contato conosco, trazia a mente obcecada por visões de ouro. Regressando às nossas tarefas na noite mencionada, deixou-nos a sua amarga experiência, que constitui em verdade uma grande lição para nós todos. Através dela, podemos observar como as ideias inferiores, com o tempo, se cristalizam em nossa alma, impondo-nos aflitiva fixação mental decorrente de nossas próprias criações íntimas. O irmão F, nome pelo qual passaremos a designar o companheiro, cuja mensagem vamos transcrever, foi na terra de banqueiro. Certamente não foi um criminoso na acepção comum do termo, mas pelo conteúdo espiritual de suas manifestações, parece haver sido um desses homens nem frios nem quentes, do símbolo evangélico, que, trazendo a mente amornada na ideia do ouro, durante a existência na carne, ficou com ela dominado em seus primeiros tempos, além da morte. Então aqui a gente vai agora para a mensagem desse espírito. Senhores, perdoai-me o tratamento, entretanto não me sinto ainda à altura de chamar-vos amigos ou irmãos. Sou apenas um mendigo de retorno ao vosso templo de caridade, a fim de agradecer, ou simplesmente um homem desencarnado, em tremenda guerra consigo mesmo, para não se arrojar ao abismo da loucura, porquanto a loucura quase sempre resulta de nossa inconformação ante a realidade das situações e das coisas. Com a aprovação de vossos orientadores, venho trazer-vos o meu reconhecimento e algo de minha amarga experiência, como um aviso de um náufrago aos viajantes do mundo. Quantas vezes afirmei que o dinheiro era a solução da felicidade? Quanto tempo despendi acreditando que a dominação financeira fosse o triunfo real na Terra?
No entanto, a morte me assaltou em plena vida, assim como o tiro do caçador surpreende o pássaro, desprevenido no mato inculto. Como foi meu desligamento do corpo físico e quantos dias dormi na sombra, por agora nada se dizer. Sei hoje apenas que acordei no espaço estreito do sepulcro, com o pavor de um homem que se visse repentinamente enjaulado. Sufocava-me a treva espessa, horrível dispneia vigitava-me todo. Queria o ar puro, respirar, respirar, e gritei por socorro. Meus brados, contudo, se perdiam sem eco. Ao cabo de alguns instantes, notei que duas mãos vigorosas se soergueram e vi-me, depois de estranha sensação, na paz do campo, sorvendo o ar fresco da noite. Que lugar era aquele? Uma casa sem teto? De repente, a cambalear, reconheci-me rodeado de grandes caixas fortes. Ao frouxo clarão da lua, reparei que essas caixas fortes surgiram milagrosamente douradas. Tateei-as com dificuldade, percebi palavras em alto relevo e verifiquei que eram túmulos. Apavorido, transpus apressado as grades daquela inesperada prisão. Vi-me semilouco na via pública. Devia ser alta noite. Na rua quase ninguém. Um bonde retardado apareceu. Achava-me doente, inquieto e exausto, mas ainda encontrei forças para clamar: "Condutor, condutor!" O homem, porém, não me ouvia. Caminhei mais depressa. Tomei o veículo em movimento e consegui a situação de pingente anônimo. Todavia, com espanto, observei que o bonde era todo talhado em ouro. As pessoas que o lotavam vestiam-se de ouro puro. O motorneiro envergava uniforme metálico. Intrigado, sentia medo de mim mesmo. E para distrair-me, tentei estabelecer uma conversação com vizinhos. Os circundantes, porém, pareciam surdos. Ninguém me ouvia. Vencendo embaraços indefiníveis, alcancei minha residência. As portas, no entanto, jaziam cerradas. Esmurrei, chamei, supliquei, mas tudo era silêncio e inquietação. E quando fitei o frontispício do prédio, o ouro me cercava por todos os lados. Acomodei-me no chão de ouro e tentei conciliar debalde o sono, até que, manhãzinha, a porta semiaberta permitiu-me a entrada franca. Tudo, porém, alterara-se em minha ausência. Ninguém me reconheceu. Fatigado, avancei para o meu leito, mas o velho móvel apresentava-se-me agora em ouro maciço. Senti sede e procurei água simples. Entretanto, o líquido que jorrava era ouro, ouro puro. Faminto, busquei nosso antigo depósito de pão. O pão todavia transformara-se. Era precioso bloco de ouro, de cuja existência até então não tinha qualquer conhecimento em nossa casa. Meditei e meditei. Todos os meus afeiçoados como que conspiravam contra mim. Não passava de intruso em minha própria moradia. Dia terrível aquele em que reassumia ou tentava reassumir o meu contato com os seres amados que naturalmente me deviam assistência e carinho. Depois de vastas reflexões, julguei-me dementado. Assinalei dentro de mim a necessidade do amparo religioso. Iniciei doloroso exame de consciência. Seria eu católico? Em verdade, se eu me houvesse consagrado à religião, não teria outra escola de fé. Colaborara no erguimento das instituições pias, conhecia pessoalmente o senhor arcebispo, convivera com sacerdotes, frequentava de quando em quando as igrejas por imperativos da vida social, conhecia as obrigações do culto exterior. Ai de mim! Por que não obtinha o repouso necessário? Passou o dia e veio a noite. Alta madrugada, tornei à via pública e nela perambulei vacilante, procurando, através dos templos, alguma porta que se me descerrasse acolhedora. As igrejas, no entanto, estavam repletas. Movimento enorme.
Mais tarde vim a saber que outros desencarnados como eu imploravam socorro. Vagueei, até que atingi um santuário de bairro humilde. Amanhecia. Vários grupos de crentes chegavam para a missa. Gente simples, gente pobre. Entrei. Conturbado e aflito, senti necessidade de confissão. Afinal, eu era católico que relaxara a própria fé. Sem que ninguém me escutasse os apelos, pedi a presença de um padre. Avancei para o confessionário e pus-me de joelhos, mas em poucos momentos o confessionário vertia-se para mim num guichê de banco. Sobressaltado, ergui meus olhos para o altar. O altar, porém, transformara-se em cofre forte. Intentei consolar-me com a visão do missal, mas o livro do culto, de repente, surgiu metamorfoseado num velho livro da minha propriedade, em que eu lançava às ocultas as minhas notas de rendimento real. Diligenciei isolar-me. Temia a loucura completa. Ainda assim, levantei meu olhar para a imagem da Virgem Maria. Naturalmente ela teria pena de mim. Contudo, ante a minha atenção, a imagem reduziu-se a uma joia de preço alto. Fazia-se toda de ouro puro. Voltei-me para dentro de mim. Busquei orar, sem poder. A missa começara, e tive a esperança de que o momento reservado à comunhão eucarística seria aquele da visitação do Santíssimo Sacramento. O Santíssimo purificaria o lugar em que eu, pecador, me encontrava. Todavia, quando alcei meus olhos para o sacerdote, que empunhava então o cálice sagrado, notei que as hóstias eram moedas tilintantes. Horrorizado, tentei reconfortar-me com a visão da cruz. Procurei-a acima do altar, que se havia erigido em cofre forte, mas a cruz transformou-se também num grande cifrão. Ó Deus, que restava então de mim, senão o usurário vencido? Apavorado, tornei à rua. Sentia agora mais sede, muita sede. Voltei-me para o corpo da igreja, como um filho expulso do próprio lar. Contudo, não a vi mais. Apenas estranha voz no alto gritou aos meus ouvidos, ensurdecedoramente: Amigo, os filhos de Deus encontram nas casas de Deus aquilo que procuram. Procuravas ouro, ouro encontraste. Qual mendigo desamparado, fugi sem destino. Queria agora apenas água pura que me se descedentasse. Conhecia a cidade. Demandei uma caixa d'água que me era familiar no alto do bairro de Santo Antônio. A água ali corria em jorros. Podia debruçar-me. Podia beber como se eu fora um animal, e prostrado, não mais de joelhos, mas de rastros, imploraria a graça de Deus. Achei a água corrente, a água límpida, visitada pela luz do sol, e estirei-me no chão. Mas no momento preciso em que meus lábios sequiosos tocaram o líquido puro, apenas ouro, o ouro apareceu. Reconheci haver descido à condição de um alienado mental. Lembrei-me, então, de velho amigo, Cícero Pereira. Cícero era espírita, e por esse motivo tornou-se para mim alguém que eu supunha, em minha triste cegueira, haver deixado na retaguarda da loucura. Bastou a recordação para que a voz dele se me fizesse ouvida. Acudia-me ao chamado. Conversou comigo. Depois de algumas horas de esclarecimento, que eu não pude aquilatar com segurança, trouxe-me para junto de vós. Sobre a mesa que vos serve, depararam-se-me folhas impressas que me pareceram cédulas valiosas. Esforcei-me por fixar o Evangelho, que compulsasseis no estudo, mas contemplando o livro divino, nele identifiquei apenas um livro de cheques. Não obstante atordoado, registrei-vos a palavra consoladora. Fui socorrido. De imediato, quase nada pude reter de vossos apelos e ensinamentos. Contudo, depois de alguns dias, o benefício das exortações recebidas renovou-me o íntimo e de amigos espirituais que presentemente me ajudam à recuperação,
aceitei a incumbência de lidar com os associados de meu pretérito, velhos conhecidos e amigos que manejam o dinheiro do mundo, para, através deles, algo realizar que me possa refazer a esperança. Desde então, tenho falado em espírito com mais de 1000 pessoas, com mais de 1000 depositantes do ouro e preciosidades, suplicando a atenção para a caridade. Entretanto, qual aconteceu com as sentinelas da vida espiritual que me buscavam no outro tempo, tenho visto apenas ouvidos de mármore, cabeças de pedra, corações de gelo. Somente agora, nesta semana, atingi um grande resultado. Aproximei-me com êxito de um homem que guardava algumas economias. Pude aberar-me dele e dar-lhe um pensamento, oferecer um cobertor a uma viúva pobre. Ele acatou a sugestão. Comprou o cobertor e, em minha companhia, ele mesmo entregou essa esmola de agasalho a quem tinha frio. Então, pela primeira vez, depois da morte, uma nova alegria brotou de minha alma. Tenho hoje a ventura de crer que as visões do ouro terrestre ficarão para trás. Doravante, espalharei de coração erguido a Jesus o ouro do trabalho, o ouro do pão, o ouro da água, o ouro da prece. Ó Senhor, que esses fios de algodão, dados de boa vontade, me envolvam também agora. Sejam eles o primeiro sinal de minha definitiva renovação, à luz da prece de reconhecimento que venho, feliz, partilhar convosco. Senhores, muito obrigado, que Deus vos recompense. F. Essa história aconteceu na cidade de Belo Horizonte, no ano, então, de 1954. Então, lá em meados do século XX, nós tivemos, então, essa experiência, que com certeza ela se repete com uma grande parte daqueles que desencarnam. Não poderia dizer esmagadora maioria, porque muitas vezes essa visão materialista do mundo espiritual acaba sendo o privilégio daqueles que têm um apego muito grande à matéria, ou que muitas vezes não se resignam com a condição de humildade que tiveram que viver aqui no mundo material e se revoltam. Muitas vezes alguém que viveu na simplicidade, na pobreza, na restrição material, querendo o tempo todo, pensando naquilo que não teve ou naquilo que gostaria de ter, chega no mundo espiritual e encontra exatamente essa ilusão. Porque suas mentes estão tão fixas. Eu me recordo, inclusive, de uma passagem do livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo Franco, em que o Manuel ele comentava que no mundo espiritual era muito comum encontrar indivíduos que perispiritualmente tinham deformidades nos órgãos sexuais. Tamanha fixação que tinham pelo sexo desregrado. Então eram membros deformados, membros avantajados, mas de uma forma completamente grotesca, porque simplesmente suas mentes em desequilíbrio, focadas naquele pensamento, acabou trazendo essa deformação. Então nós percebemos que a nossa mente produz exatamente aquilo que nós imaginamos. E quanto maior a intensidade, maior será para nós essa realidade. Então, nesse caso de avareza, nós vimos aqui alguém que desfrutava de um privilégio no mundo material de manipular grandes riquezas, focava exatamente na acumulação. E não simplesmente de utilizar aquele recurso como instrumento de um trabalho que poderia realizar para a transformação do mundo que vivia. Nós, nesse caso, mais uma vez, podemos não ter essa riqueza material, mas nós temos, sem dúvida nenhuma, uma riqueza, um patrimônio moral e intelectual muito grande, que se nós acumularmos, ele simplesmente vai ficar apodrecendo naqueles galpões. E ao chegarmos no mundo espiritual, nós nos depararemos exatamente. Quantas vezes, por exemplo, Chico Xavier fez menção a pessoas que reencarnam aqui no nosso mundo, trazendo problemas mentais por uma fixação desequilibrada que teve, em especial no campo da intelectualidade. Nasceram com esses distúrbios, nasceram
portadoras dessas deficiências porque mentalmente se desequilibraram após as suas desencarnações e levaram consigo nas encarnações seguintes essa mesma perturbação. Então nós vemos que, na verdade, a nossa encarnação é uma consequência daquilo que nós construímos no nosso passado. Então, se nós sabemos que o nosso modo de viver na atualidade trará para nós consequências no futuro, temos que pensar, ainda que seja por medo, ainda que seja por obrigação, naquilo que nós podemos transformar no nosso mundo. Se hoje nós podemos, por iniciativa, por vontade e mesmo por generosidade, começarmos a agir de um modo diferente, certamente já estamos fazendo um grande planejamento futuro para todos nós. Né, o Fletcher lembrou ali de Midas, né, que é o personagem da mitologia grega, que então teve queria tanto a riqueza que onde tocava virava ouro e ninguém mais podia se aproximar dele, nem nada podia se aproximar dele. Esse é um grande drama que ele viveu, né? Você sabe, Fletcher, você perguntou sobre essa parte grotesca dos políticos. Eu trazia para vocês aqui durante um tempo algumas psicografias que a minha prima recebia como participante do grupo mediúnico da Comunhão Espírita de Brasília. Então toda sexta-feira ela participava e as mensagens que ela recebia ela mandava para mim porque sabia que eu utilizava aqui nos nossos estudos, né? Então eram muitos depoimentos, porque era um grupo de desenvolvimento mediúnico, que eram ali os aprendizes da mediunidade. Então era muito comum espíritos que vinham simplesmente contar suas histórias. Porque aí então os médiums, entrando em sintonia, captando a mensagem, psicografando, seria um exercício. Então vieram histórias, nós lemos aqui muitas delas, histórias das mais variadas. Histórias felizes, histórias infelizes, histórias extremamente dolorosas, mensagens de motivação que nós recebíamos. Numa dessas mensagens, tinha um indivíduo que estava contando a sua história, que ele reencarnou com os 2 braços deformados. E nessa deformação desses 2 braços, ele contava exatamente a sua história, que numa existência anterior, ele acabou então, por uma questão de ambição, por uma questão de ganância, assinando documentos, assinando papéis em que estimulava não apenas interesses escusos, interesses egoístas, mas principalmente envolvido em corrupção. E mentalmente, ele acabou assimilando uma culpa tão profunda que ele acabou reencarnando sem os 2 braços. Então essa foi uma das histórias que chegaram do mundo espiritual, né? Não, beleza. Né? Que chegou no mundo espiritual para mostrar para nós exatamente essa questão da nossa conscientização ou da nossa fixação sobre determinados temas, sobre determinados comportamentos. Então nós percebemos que isso é algo generalizado. Aquilo que nós pensamos torna-se realidade. Se nós persistirmos nesse pensamento, isso reflete na nossa vida material. Então temos vários indivíduos que renascem, que reencarnam aqui no mundo material, trazendo, por exemplo, limitações intelectuais gravíssimas. Basta a gente lembrar naquele livro publicado pela Vera Lúcia Marinzec, que eu já li para vocês aqui, psicografia de vários espíritos e com comentários do espírito Antônio Carlos, chamado Deficiente Mental porque Fui Um. E ali nós vemos então indivíduos que reencarnaram e depois já desencarnaram, por isso trouxeram suas histórias, como sendo portadores de síndrome de Down, traumatismo craniano, usuários de droga, que mais? Bom, diversas doenças, eu não me recordo agora todas elas, mas várias doenças que trabalhavam exatamente, que afetavam exatamente autismo também, obrigado, Cindizinha. Então, várias doenças que afetavam a capacidade intelectual daquela pessoa, e depois elas traziam suas histórias. E aí, então, durante a leitura de cada uma dessas histórias, nós vimos, então, um ponto comum entre elas: a culpa, o medo ou a fixação numa determinada ideia.
E isso afeta, inclusive, o nosso próprio organismo. Indivíduos que têm fixação pela matéria, pelo dinheiro, pela riqueza, envolvendo-se em corrupção, indivíduos fixados, por exemplo, na alimentação, com distúrbios gástricos gravíssimos, indivíduos fixados na sexualidade, que trazem impedimentos sérios. Tudo isso como consequência desse passado. Mas o ponto comum, para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo, é que hoje nós temos a oportunidade de fazer um final diferente, usando aquela mensagem atribuída ao próprio Chico Xavier. Que você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode começar agora e fazer um novo fim. Então, por maiores que sejam as nossas perturbações na atualidade, e elas são muitas, nós podemos começar a amenizá-las trabalhando de um modo diferente para tentar manter o equilíbrio tanto quanto possível e principalmente fazer com que se desenvolva em nós esse sentimento de caridade que é fundamental. Então, pessoal, fechando por aqui esse nosso bate-papo de hoje, para quem quiser depois ler essa mensagem que eu trouxe para vocês, é só colocar então, né, Amarga Experiência no Google e colocar instruções psicofônicas que vão acabar encontrando. Mas aqui é esse link de onde eu tirei essa mensagem, que eu acabei, felizmente, encontrando para ilustrar aqui o nosso trabalho. Beleza? Então, pensemos bastante nisso. No quão avarento nós somos nessas mais variadas áreas de ação que nós temos a oportunidade de conviver, com as quais nós temos a oportunidade de conviver aqui no nosso mundo, nesse momento em que nós estamos aqui agora. Desde a avareza material, da avareza moral, da avareza intelectual, tudo isso nos afeta de alguma forma. E temos que refletir muito sobre isso. Fechando por aqui então, pessoal, o nosso próximo tema será Jesus em casa de Zaqueu, né, uma das passagens também do Novo Testamento. Então, na próxima quinta-feira, a gente volta a falar sobre esse assunto. E amanhã a gente vem aqui com o nosso estudo do livro A Gênese. Nós estamos falando do livro, estudando o livro dos médiuns, no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, naquelas questões que foram trazidas por São Luís, né, Kardec apresentando a São Luís. E nós estamos, de um modo geral, então, estudando o capítulo 14, falando sobre os fluidos, um capítulo extremamente importante para o nosso